Saúde mental faz diferença nas empresas realmente? Ou você acha que isso é historinha? Hoje a gente vai descobrir aqui, no Falando da Mente, eu, André Ricotti, conversando com Caio Barros. Tudo bem, Caio? Olá, André, tudo bem? Primeiro, agradecer o convite. Eu que agradeço. É sempre uma satisfação poder estar falando sobre saúde mental e influenciar positivamente as pessoas, né? Muito bom, Caio. De novo, obrigado aí por ter aceito. E esse assunto eu particularmente gosto muito, porque é a história do canal e é um pouco o que eu fui aprendendo ao longo da vida aí, trabalhando sempre em empresa, e vi muita dificuldade. E eu queria falar disso, mas queria também trazer, hoje a gente está com a NR1, né? Queria que você ajudasse a gente a entender um pouquinho que história é essa de NR1, porque saúde mental, acho que todo mundo a gente está vivendo até uma epidemia disso. É verdade. Mas o que é essa NR1 que apareceu agora aí na nossa vida? Perfeito. Relembrando um conceito também para que a gente informasse as pessoas, né? A NR são as normas regulamentadoras que são aí do Ministério do Trabalho e Emprego e que são de cumprimento obrigatório para as empresas, para os trabalhadores, principalmente aqueles regidos pela CLT, né? Uhum. Então, dentro dessas normas existem várias com numeração. Existe a norma regulamentadora número 1, e como começa com ela tem a sua importância. E ela traz o conceito dos riscos ocupacionais, que são aqueles agentes ou situações que estão presentes no trabalho e que podem gerar um adoecimento físico, né? Só que a gente teve uma atualização que começa a validade este ano, que é a inserção de um novo risco ali na norma. Todo mundo já sabia que existia esses riscos. Ela não é nova, ela já existia, né? Que são os riscos psicossociais. As grandes empresas, elas já gerenciavam, elas já tentavam atuar nesse sentido, mas agora está na norma. Então, além de gerenciar e atuar, tem que comprovar como isso é feito, né? Eu acho só interessante relembrar quais os riscos ocupacionais. Então, antigamente a gente sempre falava risco químico, físico e biológico, era isso. É verdade. Mas tem outros, são 5 grandes grupos, né? Então, também tem os riscos de acidentes, os riscos ergonômicos e agora os riscos psicossociais. Rapidamente, né? O risco químico, qual exemplo? Assim, sei lá, um gás ou um solvente que pode gerar adoecimento. Físico, às vezes é o mais que as pessoas têm uma facilidade maior de lembrar, né? O barulho, por exemplo, é um risco físico. Temos os biológicos, aí quem é da área de saúde, né? Contato com vírus, bactérias e tal. Os ergonômicos são a postura inadequada, mobiliário, que podem levar a adoecimento também. E aí vem agora os riscos psicossociais. Então, eu vou dar o exemplo de alguns: assédio moral, assédio sexual, conflitos interpessoais, a tão discutida síndrome de burnout, e existem alguns outros também que estão inseridos ali. Legal, que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E quando a gente fala da NR1, quer dizer, ela já existia, mas agora a empresa passou também a ter uma responsabilidade, né? Existe uma cobrança maior, né? Isso. Como é que você está vendo um pouco isso acontecendo aí nas empresas? Tem uma certa dúvida, como eu posso agora fazer esse gerenciamento dos riscos psicossociais de maneira que eu possa documentá-lo para os próprios trabalhadores, né, para eles se sentirem mais seguros e mais produtivos e mais felizes no seu ambiente, e também para os órgãos e entidades que vão fiscalizar essas empresas. É tudo muito subjetivo. Eu costumo brincar o quanto que é complexo, às vezes, os riscos psicossociais. Se a gente fazer um paralelo com os outros riscos, a gente tem sempre uma pirâmide para gerenciar, que se chama pirâmide de controle. Primeiro, o ideal, né, é a gente eliminar o risco, que é o mais eficaz. Depois eu posso substituir um agente por outro menos nocivo. Eu posso ter medidas de controle de engenharia. Então, sei lá, um aparelho com muito ruído. Se eu não conseguir tirar ele dali, nem substituí-lo, eu posso botar num ambiente completamente fechado para reduzir o barulho externo. Tem as medidas administrativas e o EPI. As pessoas acham que o EPI é o mais eficaz, mas na verdade ele é o menos, né? Agora, dentro dessas medidas, como que a gente vai gerenciar os riscos psicossociais? Qual o EPI que eu vou usar para uma síndrome de burnout? Qual o EPI que eu vou usar
por um assédio, é mais difícil. Então, está tendo muita dúvida de como fazer isto, né? Mais recentemente. E aí, a gente tem que lembrar que todos esses riscos, eles devem ser avaliados, né, e gerenciados dentro de um documento que é o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. E aí existem algumas maneiras da gente fazer isso que eu acho que é interessante a gente abordar, né? Fica à vontade. Beleza, então eu posso tentar fazer toda essa quantificação com relação ao PGR de maneira que eu consigo gerenciar esses riscos. Então, será que eu consigo fazer em etapas? De forma didática, eu costumo pensar essas etapas em 4 pontos. Primeiro, eu vou fazer a avaliação dos riscos, onde eu vou mapear, detalhar, classificar os riscos de uma maneira geral, mas o nosso foco aqui são os riscos psicossociais. Depois que eu mapeei, eu vou implementar um plano de ação. São medidas, né? Além dessas medidas, cronogramas a serem executados ao longo do ano dentro do planejamento. Depois eu monitoro essas ações com feedback e eu faço uma avaliação. O ideal é que essa avaliação possa ser feita periodicamente, aí a cada 2 anos, ou antes, se tiver algum problema que eu identifico. A gente pode tentar destrinchar isso um pouco mais. Como é que eu faço cada item, né? E aí eu até queria, se me permitir, porque eu achei interessante, você entrou, até para todo mundo saber, o Caio é psiquiatra, né? Isso. Vocês estão olhando aí, né? Pô, quem é o Caio está falando isso nem tudo? Me apresentei, né? Então. Mas eu faço assim mesmo, eu gosto de... O pessoal ficando com curiosidade, eles devem estar se perguntando, né? Quem é esse cara que está falando isso? É exatamente essa pergunta, mas por que ele está falando isso? Essa é a deixa agora essa é a deixa. Então o Caio é psiquiatra e vocês vão saber um pouquinho mais da história dele, mas vamos aos poucos vocês vão ver que é bem interessante. É tipo aquela história assim, fica até o final, pois será muito bom. Mas antes só de você destrinchar, eu só queria pegar, porque eu achei legal quando você separou os pontos, e aí de novo, vou trazer um pouco a minha experiência. Excelente. Eu tenho mais de 30 anos em empresa multinacional, e vou ser muito sincero, né? A gente não está aqui, isso nunca foi bem visto, isso nunca foi bem tratado, né? Pelo contrário, se tratava, isso era meio que uma fraqueza, né? E não é que não deixe de ser, mas isso pode acontecer por N razões e muitas delas por causa da empresa. Acho que esse é o ponto hoje, né? E o que você está falando é uma responsabilidade da empresa fazer, né? Que eu só não queria perder isso, é que você está listando, mas é para todo mundo ouvir e entender que isso é papel também da empresa, das lideranças, né? Dos gestores. Sim. E aí até queria aproveitar agora que você vai destrinchar, mas fazer o link, como é que uma gestão, uma liderança, como é que ele pode ir observando? Às vezes a gente fala muito isso, a gente tem um mês do suicídio, a gente vai falar um pouquinho disso hoje também. A gente fala isso para o público, mas não fala para a empresa, né? Como é que um gestor começa a perceber isso? E até esses pontos que você vai abrir, é uma dúvida minha. Isso é de responsabilidade de quem? De RH? Você entende? Da empresa? Até para porque eu imagino que as empresas também têm ouvido que eles estão um pouco perdidos, né? Sim, antes disso é importante... Eu fiz umas 10 perguntas. Vamos lá, mas antes disso, eu acho legal a gente falar que o adoecimento, e aí, principalmente da saúde mental, ela ocorre por um conjunto de fatores, ela é multifatorial. Então, eu tenho uma interação de fatores que vem desde a parte biológica da pessoa, de origem genética, relacionados à cultura de onde a gente vive e socioambientais. Mas eu costumo dizer também laborais, do ambiente de trabalho. A gente passa mais tempo trabalhando do que em própria casa. Então, o trabalho é um ambiente que tem 2 caminhos, acho que 3. O do meio que é o neutro. Não vai nem melhorar, nem piorar a condição de saúde das pessoas. Mas eu posso ir por um caminho de um lado, onde eu posso desenvolver o adoecimento, e aí tem todos esses fatores, os psicossociais é o que a gente está abordando aqui, mas aí as empresas esquecem, e é isso que eu acho mais fantástico. A empresa também pode desenvolver saúde. Quando eu desenvolvo saúde, eu tenho um ambiente de trabalho melhor, a relação entre as pessoas, a produção aumenta, as pessoas são mais felizes, a empresa ela vai ter menos afastamentos, ou seja, vai pagar menos impostos, vai ter sua produção melhor, as pessoas vão ser muito mais felizes. Né? Vale muito a pena, né? Não só pensando nessa questão punitiva de fiscalizar, de que aumentou o afastamento
relacionados às CATs, né, comunicação do trabalho, isso consequentemente gera mais imposto, mas é pensar de uma outra forma que as pessoas podem ser muito mais felizes. Então, nem todo mundo adoece, é um conjunto de fatores, né? E eu não sou especialista, mas é um ponto que eu, como gestor, fui por muito tempo de pessoas e eu usava, e hoje eu vejo como é interessante, né? As pessoas são pessoas, elas não são só funcionários ou pais, mães, eles são pessoas, né? Tem a série Ruptura, não sei se eu vi algumas partes, mas não dá para você separar as coisas, né? E eu tinha um pouco essa preocupação, porque eu vejo muito pouca gente, de entender a história, às vezes, da pessoa. Porque, às vezes, também o problema não é que a pessoa seja assim. Às vezes é uma separação, é uma perda na família, ele vai interferir também, né? Às vezes um gestor, né, ele tem um conjunto de funcionários e ele mal sabe o nome daquela pessoa. Será que ele sabe que aquela pessoa está com o pai e a mãe numa unidade de UTI, numa fase final de vida, e que essa unidade de UTI fica, por exemplo, a 200 quilômetros de distância, e todo dia ele quer visitar esse familiar que está na fase final de sua vida, que ele quer se despedir, e que quando ele sai do hospital, ele sai de madrugada para chegar no trabalho, isso diminui o rendimento dele. Então, ele chegou atrasado, eu simplesmente vou chamar ele aqui, olha, eu não aguento mais que você chegue atrasado, se você se repetir mais uma vez, eu vou mandar embora, não aguento mais. Ou uma outra forma, tudo bem, André, eu percebi que você hoje, foram 2 vezes, né, que chegou atrasado, não tem problema, mas eu gosto de entender um pouco mais, né? O que está acontecendo, você precisa de alguma ajuda? E aí você vai entender as coisas, né? Ou processo de separação, ou um problema com o filho, e por aí vai. A gente tem que entender que as pessoas são pessoas. São pessoas. Eu tenho uma história, desculpa, particular, que eu tinha uma pessoa que trabalhava e ele era muito bom, né? Só que ele começou a bater de frente e aí eu segui esse caminho. Chamei e aí ele abriu o coração, ele estava tendo essa crise do pânico. Né? Ele não estava conseguindo sair de casa, ele estava resistindo, tudo que eu pedi ele resistia. Isso. E aí a ação eu dei 1 semana para ele em casa, sem a empresa saber, né? Combinei com o resto do time e graças a Deus foi muito bom, a resposta dele depois foi muito boa e eu não gastei nada para fazer isso. Né? Mas aí vem a sabedoria, né? Ou a sensibilidade, ou a compaixão pelo outro, de entender um pouco, né? Talvez gerenciou aquilo foi muito mais produtivo, não só para aquele colaborador, trabalhador, mas para o gestor, que era o teu caso, e para a própria empresa, senão você vê como que é bom. Mas como que a gente pode avaliar de uma maneira geral? Que né, eu fiz você sair, riscos, mas vamos voltar. Mas lembrando desses riscos aí, psicossociais, eu posso ter um primeiro ponto que eu vou avaliar os riscos. Eu posso fazer isso num levantamento preliminar, onde eu vou vendo cada grupo de funções, né, de trabalho, o que eles são expostos. Todos os riscos, físico, químico, biológico, acidente e o psicossocial. Será que alguém que é da parte administrativa, ele tem o mesmo tipo de risco psicossocial do pessoal da limpeza? Se a gente estiver falando de um hospital, de quem está na linha de frente de atendimento, a gente está falando de, sei lá, de uma outra empresa de entregas, de quem está no trânsito dirigindo. Então, cada grupo de profissão tem riscos diferentes. Uns mais submetidos ao risco psicossocial, outros menos. Então, tem que fazer um levantamento preliminar. E aí, paralelamente, essa identificação detalhada para cada profissão. Que chama grupos funcionais, né? Eu vou dividindo aí. E aí, depois eu tento estabelecer a relação da severidade com a probabilidade de ocorrer. Eu tenho esse é um cargo de gestão que tem algumas metas que têm de ser cobradas, produtividade, cobrança, isso aumenta a chance de ansiedade, síndrome de burnout, mas qual a probabilidade disso? Com que frequência que ele é cobrado? Então você vai cruzando, como se fossem aquelas matrizes, né, para chegar a uma probabilidade. Eu posso fazer essa avaliação do risco, né, dessa probabilidade, de que forma na saúde mental? A saúde mental sempre é baseada numa conversa, que é o que a gente está fazendo. Eu posso fazer entrevistas, workshops, questionários padronizados que existem diferentes tipos. Aí eu avaliei o risco, primeiro ponto. Exemplo de alguns questionários. Existe um questionário que chama SRQ, que é da OMS, que eu consigo triar os transtornos mentais mais comuns. Posso fazer isso para todo mundo. E aí eu vou saber qual grupo dentro da minha empresa que tem
características mais de ansiedade, de tristeza e por aí vai. Eu posso fazer um questionário específico para burnout, que é um inventário de Maslow, que é o MBI. E existem outros questionários, então é usar questionários, mas a grande questão é usar coisas padronizadas, né, com evidência científica. Então, esses questionários que eu citei são isso, né? Já até existem, né? Existem, isso. E já são validados para o nosso país. Então, é isso. Por exemplo, entrevistas. Eu tive um incidente muito crítico na minha empresa. Eu tive uma empresa de grande porte, na linha de produção tive quase um acidente grave de grandes proporções. Será que eu não devo investigar esse acidente não no sentido de punir alguém, mas de identificar os perigos, os erros, para que ele não se repita? E ali eu posso fazer uma técnica que chama técnica do incidente crítico. Por que aconteceu? O que a gente pode melhorar? Alguma coisa de saúde mental? Uma análise sem se preocupar, você não está acusando ninguém. Uma análise realmente... Para que isso não se repita, para eu melhorar o processo. Os gestores, eles são pessoas muito importantes, todos são importantes na empresa. Né? Se a gente for gerenciar os problemas de riscos psicossociais, você fez uma pergunta que eu até não respondi, a responsabilidade de quem? É de todo mundo. Começando pelo gestor e indo por toda a cadeia de colaboradores. Mas muitas vezes a gente esquece do gestor participar das coisas também. Esse ponto para mim é essencial. E aí você vem aqui, não, mas esse cara... Isso é frescura, isso aí não é nada, mas manda embora e contrata outro. Não é isso, porque o outro também vai adoecer do mesmo jeito. Então, o gestor participar. Eu vou até te dizer um pouco a história que a gente contava, até... Às vezes alguém pensa assim, mas é uma empresa muito grande. Eu falei, pelo contrário, a gente brincava e quando surgiu um assunto assim, vai mudar o presidente ou alguma coisa, você fala, então para tudo, porque deixa entrar, porque a cabeça que entrar vai mudar tudo para... Então, não parece não, mas o estilo de cima faz a diferença para baixo. Né? É o estilo de gerenciamento, né? Eu já falei em outras situações que a gente tem duas formas básicas, né, de comandar pessoas, a liderança, a chefia, né? Na verdade é a liderança. O líder, ele tem uma sensibilidade muito maior, né? Eu falo tocar a mente e o coração de quem ele lidera, dos seus subordinados, de maneira que tudo que ele estabelece que se faça, quando ele sai de férias, as pessoas vão continuar fazendo, porque sim. Não é... Elas estão Ele não está mandando porque faz medo, parte né? da cultura, ele entende a cultura da empresa. O chefe saiu de férias, o pessoal, graças a Deus, 30 dias de paz aqui. Aí depois que ele volta... Não anda, né? Aí volta tudo... ou seja, a pessoa faz tudo o contrário do que ele determinar. Mas lembrando que antes a gente avaliamos os riscos. Agora a gente pode fazer um plano de ação. Mediante tudo isso, eu vou fazer um plano de ação. Baseado em tudo que eu avaliei antes. Então, risco psicossocial. Será que eu posso ter uma reorganização da jornada de trabalho? Sei lá, 24 por 36, será que pode mudar isso? Será que o cara que trabalha sempre à noite, ele deve trabalhar sempre à noite? Ou será que tem períodos em que ele pode trabalhar de dia? Discutir isso, reorganização de jornadas. Definição realista de metas. Você, André, provavelmente exerceu aí os cargos de liderança ali, meta. Essa é uma outra história que... Se não bater a meta, alguém vai na sua cabeça. E aí, se a pessoa não tiver muita sabedoria de como filtrar isso, ela vai pegar toda essa carga e engraçado, transferir para baixo. Né? É que esse ponto, então, ele é bem interessante, porque se criou uma cultura de que você tem que espremer para fazer... O que não é ruim, por um lado, é importante que alguém te lembre, só que a forma que é feito e a falta de esquecimento, que isso vai refletir após as 18 horas, vamos dizer assim, né? Ela é enorme e vai piorar, porque ele pode até trazer o resultado, mas você vai destruindo de repente tanto que... Tem que ter um meio termo, né? O excesso de cobrança é ruim, a falta de cobrança talvez seja pior ainda, né? Seja pior ainda. Tem que ter um meio termo para que a gente possa ter um nível de alerta e de estresse que seja o saudável. É como se tivesse uma curva assim, né? Eu vou aumentando esse nível de alerta e de estresse e minha produção aumenta muito, até que chega um nível ótimo. Aí o gestor fala, não, vou continuar que a produção está aumentando, vou apertar, eu vou cobrar mais. Só que aí depois chega um ponto que cai. Cai e depois você não consegue subir de novo, que aí a pessoa pode adoecer muito. Tem que ter essa sensibilidade, nem cobrar demais e nem cobrar nada.
E usar o ponto que você falou, que para mim é o caminho, você até tocou ainda agora, né? Que é criar responsabilidade mesmo, né? É a história... eu estava até conversando eu tenho 3 filhos, né? E estão todos no mercado, assim. Uhum. E aí vira e mexe, um está comentando alguma coisa da empresa, eu falei assim, você quer brigar com a empresa, vai lá e faz o seu melhor, né? Porque qualquer coisa que você faça diferente é pior para você, né? Então... Uhum. Que a pessoa entenda a responsabilidade e faça ali o melhor dela, né? Mas esse melhor é que eu não perca a minha sanidade, né? Vamos chamar assim. Mas sabe que outras coisas também tem? Até para gerenciar dentro de um plano de ação, é ter um canal aberto de conversa. É como se isso que a gente está fazendo aqui. Sim. Será que as empresas podem estar com, sei lá, um café? Não sei se o café com chefe, esse negócio de chefe é um termo bom, né? Café, reunião da equipe. Você tem um café, chama pessoas diferentes para fazer uma refeição, uma alimentação, participa mais próximos, que aí às vezes você vai ter uma ideia tão bacana. Sim. Que vai revolucionar tanto aquele ambiente. Você fala, pô, como é que eu nunca pensei nisso? É porque você não está na linha de frente há mais de 10, 15 anos. Né? O tempo vai mudando, né? E aí, nesse sentido, eu tenho treinamento de lideranças. Uhum. Isso eu acho fantástico. Assim, pessoas chaves que você observa que são líderes. E aí, não necessariamente é o que tem o melhor cargo. O grande líder, às vezes, de um setor vai ser aquele que tem um menor nível acadêmico. Mas ele é uma liderança pelo carisma. Sim. Poxa, aquele cara chega aqui, você está naquele momento tão chato, aquele cara chega e ele faz todo mundo rir. Esse cara é um grande líder. Esse cara é um grande líder, é verdade. Eu tenho que treinar ele porque ele vai ser capaz de observar os outros. E não ter medo, né? Porque a gente vê um pouco... Você está falando isso tudo, estou pensando aqui também. A gente está falando da empresa, das pessoas de uma forma geral, mas lembrando que os líderes também são pessoas e eles também precisam muita ajuda, né? E às vezes você vê, o líder acaba não fazendo porque ele tem medo, acha que vai perder o espaço dele, acha que ninguém pode mandar mais que ele, vai perder autonomia. Vai perder autonomia. Não, peraí, o cara tá falando o que eu tenho que fazer. Não, peraí, amigo, não é assim não. Eu vi há pouco tempo agora, tem um caso do jogo do Fluminense, que o esqueci o nome do zagueiro, mas Thiago Silva. Thiago Silva, né? Que ele sai, dá uma sugestão para o Renato, aí filmaram isso, o Renato acata e eles... Né, e foi muito legal, eu vi, acho que a pessoa que trabalha lá também, usando como exemplo, ele não precisava dizer, não, quem manda aqui sou eu. Não, pelo contrário, você está lá, você tá lá dentro do campo, né? A perspectiva que eu vejo, às vezes, não é a melhor. E vou acatar e deu certo. E aquilo como que é legal, que se a gente pega um ambiente de esporte, é como se fosse uma empresa. Ali não é um jogador que vai decidir. Só que de alta tensão. Você tem os grandes talentos, que são pessoas fora de série, mas que elas funcionam porque os outros estão ali para ela. Então é uma engrenagem ali. E ali foi um exemplo de que você tem aparentemente uma pessoa que é um líder ali, que é o capitão do time, que tem todo um respeito, uma história por onde passou, e ao mesmo tempo um treinador que também tem a sua história, a sua liderança, mas com uma relação de aceitar. Sobre aceitar, acolher. Então, é esse canal. Porque às vezes a gente fala num canal de denúncia, mas eu posso fazer também, que é o que as empresas fazem. Não, eu tenho um canal de denúncia aqui, mas eu também tenho um canal do diálogo, e é isso que é interessante. Bem legal essa sua ideia, realmente, né? Para eu falar mal do amiguinho tem, mas para eu ajudar o amiguinho não tem, né? Para reclamar é fácil, mas alguém me ajude aqui, mas eu posso fazer isso, eu tenho N ideias aqui. Outra coisa, políticas anti-assédio, a gente vem com situações muito complexas, né, de assédio moral, assédio sexual, por aí vai. Depois que eu fiz todo esse plano de ação, tá lindo no papel, porque o plano saiu da minha cabeça, mas será que realmente ele funciona? Aí eu tenho que monitorar. Dentro desse monitoramento eu posso fazer pelas inspeções, né? A gente tem os ASOS, né? Aqueles admissionais, demissionais periódicos, eu consigo saber ali, monitorar, dependendo do que for inserido dentro do exame ocupacional. Eu posso, de tempos em tempos, monitorar o ambiente para saber se os riscos mudaram, né? E também ter os feedbacks. Não sei, André, se nas empresas onde você trabalhou, se já existiu 2 pesquisas que muitas vezes, quando feitas, as pessoas pegam, põem dentro da gaveta, que é a pesquisa de clima organizacional e a avaliação de nível de estresse. De clima organizacional a vida toda, de nível de estresse, acho que eu nunca fiz. Então, isso traz dados riquíssimos, desde que bem interpretados, porque também a gente faz a estatística de acordo com o que a gente quer, né?
Não, então isso que eu ia brincar, porque a de clima organizacional era um pouco assim, olha, gente, vai vir a pesquisa e vocês sabem que eu sou medido na pesquisa, né? Olha o que vocês vão responder. Olha o que vocês vão responder. Diga-me se me entende. É. Então, mas se a empresa tiver uma política bem feita e o próprio gestor for treinado, ele vai saber que a pesquisa de clima organizacional e a avaliação do nível de estresse são estratégias de gerenciamento do risco psicossocial. Sim, ele vai sim. identificar o que está, por que o setor tal está com um nível de estresse muito maior que o outro setor que na sua cabeça era muito mais estressante. O que acontece aqui? Por que você não vai lá, passa um dia no trabalho? Gente, hoje eu vou despachar, vou trabalhar aqui com vocês. Vocês se importam? Eu quero ver como é que funciona aí. E você sabe que é até interessante, até desculpe te cortar, mas aí você falou do assédio moral, né? A gente está vivendo um boom também eu estava conversando com um amigo que ele é da área de compliance e ele falou assim, cara, meu dia hoje é ficar administrando denúncia de assédio moral. Não estou aqui entrando no mérito de dizer que ele não acontece e que a pessoa às vezes não recebeu, mas dentro dessa análise que você falou dessa análise de estresse, né? Eu posso dizer um pouco sem errar que muitos desses que estão acusando alguém de assédio moral, eles também estão com alguma situação que de repente poderiam estar sendo vistas, porque o assédio moral, onde eu quero chegar, de repente não é que o assédio moral aconteceu, é que eu estou tão fragilizado que de repente você falou de uma forma que seria normal e eu transformei isso em assédio moral. E aí eu crio uma discussão que não vai resolver nada, porque ela vai tentar te culpar, só que eu continuo com um problema. Não sei se... Na verdade, as pessoas podem interpretar errado aquilo que... E elas estão precisando de ajuda, às vezes elas estão mais precisando frágeis. de ajuda. E isso é uma coisa interessante. No monitoramento, o índice de assédio, de denúncias de assédio aumentou em determinado setor. Eu tenho que ir ali ver. Tem que ir ali. E aí eu posso pegar este grupo, ou individualmente, ou em grupo, e ouvir. Pessoal, o que está acontecendo? Ah, não, fulano é um cara muito grosso, bruto. A forma como ele fala me lembra o meu pai. Você falou, opa, peraí. Então, Perfeito. será que esta pessoa Será que é ele ou é... sofria, tinha uma relação muito difícil com o pai, de maus tratos, de rigidez, de abuso, por que não? E eu inconscientemente quando vejo aquele meu chefe falar daquele jeito comigo, é como se eu voltasse lá atrás e tivesse essa figura paterna me machucando de novo. Ou seja, eu preciso gerenciar isso. Agora, quando todo mundo fala a mesma coisa e ninguém teve problema com o pai e não relaciona a figura do pai, aí eu preciso gerenciar e eu tenho que chamar o chefe. Dentro da medida de controle que a gente estava falando, lembra que eu posso substituir num risco físico com um aparelho com muito barulho? Uhum. Eu posso substituir por um aparelho sem barulho. Será que numa medida de controle, neste caso, que realmente a chefia é uma pessoa muito difícil e que está tendo atitudes de assédio, será que se eu substituir este aparelho, que na verdade é esse chefe, por outro, não melhora? Será que esse chefe, essa característica, não seria muito melhor num outro ambiente? Então, perfeito. É remanejo de função. E aí você chegou no ponto. Não demitir. A gente não está desclassificando a pessoa. É o perfil para aquela função com aquele grupo que eu trabalho. E eu ainda colocaria uma terceira, se me permitir, que às vezes até aquela pessoa que recebeu, ela está fragilizada e precisa de ajuda. Sim. Mas às vezes esse gestor também é uma oportunidade dele treiná-lo. Dele treinar. Eu sou meio grande e tal, e é engraçado porque, e eu agradeço algumas pessoas que vieram me dizer, porque eu gosto às vezes de entrar num debate bom, eu coloco energia. E um dia uma pessoa veio me falar assim, pô, André, às vezes dá medo do jeito que você fala. E aí eu me toquei, eu falei assim, caramba, então eu passei a regular, eu passei a entender com o que eu estou falando e regular, mas... Você recebeu um feedback. Eu também poderia usar isso ao meu favor de uma forma ruim, né? Digamos assim. Mas isso eu acho legal, que isso também um monitoramento, isso é um feedback. Sim, tinha uma linha de conversa, né? Para entender, poxa, é como se às vezes numa conversa você tem aquela sensação, pô, mandei bem pra caramba, né? Mas não necessariamente, porque às vezes você quer convencer o outro do teu ponto de vista e o outro quer te convencer do teu ponto de vista. Então, sempre aquele que se sente meio derrotado, ele se sente incomodado, quando, na verdade, os dois podem estar certos. Os dois podem estar certos. Então, eu posso treinar também as pessoas a ter esse diálogo mais acolhedor, né? Outra fonte de dados, sabe, André, que a gente esquece, é sobre
os índices de afastamentos, né? A gente tem a CID, né? Uhum. Classificação Internacional de Doenças. Atualmente a válida é a 10ª revisão. Se eu tiver muito índice de afastamento por código F, tudo que é F da CID é da psiquiatria. Então vai do 00 ao 99. Eu tenho problemas de riscos psicossociais ali. Se eu tiver muito código de afastamento pelo código Z73, que é da burnout, eu estou tendo problema ali. É outra estratégia de monitorar. Assim como o absenteísmo, as empresas que têm que ter constituídas a CIPA, quais as queixas que a CIPA tem, reunião de CIPA, participar e valorizar, porque também tem aquele negócio Já fui pessoal também, da já CIPA. participei muito de CIPA. Esse cara tá na CIPA porque ele tem estabilidade no emprego, esse cara é barraqueiro. Não. Mas você usou, interessante, né, que você vê que a gente está falando de coisas que são tão antigas, né, e eu já fui de CIPA também, e a CIPA olha, se foi o que você falou, olha muito físico, né? Sim. Mas eu não lembro da gente ter discussões se Como a CIPA esse vai ver ambiente o está risco barulhento, pô, isso pode estar afetando a pessoa, né? Sim. De uma forma psíquica também, né, ali, né? Lembrando que os outros riscos, eles também podem desenvolver quadros de saúde mental também. Sim. Também isso já é bem documentado, né? Eu digo só assim, existia essa preocupação, esse pilar realmente na CIPA. É aí que a gente vem em outra situação. Será que as empresas estão preparadas para a avaliação do risco psicossocial? Será que aqueles que são da CIPA, que são pessoas essenciais dentro do nosso ambiente de trabalho, será que elas são capacitadas para como fazer? E isso é tudo muito subjetivo. Então, a gente precisa pensar também em estratégias de capacitação, porque é uma das formas das empresas comprovarem ali, né? Só antes de a gente falar das capacitações, dentro de tudo que a gente está conversando, a gente tem sempre que avaliar. Uhum. E essa avaliação, lembrando que pela norma é no mínimo de 2 em 2 anos. Mas eu tenho que avaliar antes quando coisas complexas acontecem. Aumentou muito o índice de afastamento por burnout, por que eu vou reavaliar tudo que eu estou fazendo em 2 anos? Tá. Eu vou adoecer as pessoas, as empresas podem ser penalizadas e eu vou diminuir a produtividade. Então, eu reavalio antes, né? Então, a cada 2 anos ou antes, sempre que houver necessidade. Então, são situações importantes. E existe um negócio, não sei se você lembra, como gestor, que é aquele ciclo PDCA. Sim. Que é planejar, executar, checar e agir. Tudo durante o processo, naquela figurinha. Mas eu acho que a ideia é que as pessoas não entendam a lei como algo punitivo, mas que se entre dentro da estratégia da empresa, que é saúde mental, quanto mais... porque eu olho pelo contrário, a gente fala assim, a gente fala de saúde mental do problema, mas vamos inverter, quanto mais forte a mente for dos funcionários, melhor aquela empresa vai ser. Eu acho que é interessante fazer um paralelo aqui. Na minha vida profissional, eu fiquei um período complexo, que tinha tudo para ser muito complexo, mas que foi... Você vai contar agora? Muito bom, que eu acho que isso prepare-se que essa é a parte mais interessante ali do... Porque eu fiquei, pessoal, exercendo minha profissão na Antártica. Então, numa estação que é uma base de pesquisa do Brasil, chama Estação Antártica Comandante Ferraz. E eu fiquei feliz que eu nunca tinha conhecido alguém que tinha ido na Antártica. Só que eu fiquei lá 13 meses, 1 ano e 1 mês. E 13 meses no lugar que é classificado como ICE, isso significa isolado, é confinado e é extremo. Achei que era só gelo em inglês. Longe da família. Eu não vi. Eu tenho 2 filhos, tenho uma esposa, tenho a minha família, eu fico longe, 13 meses sem vê-los. Junto com conhecendo pessoas maravilhosas, que são os pesquisadores do país, as cabeças pensantes. Aonde foi o local? Ela fica na Ilha do Rei Jorge, né, na Península Keller, que é um... Isso foi pelo governo? Então, a Estação Antártica Comandante Ferraz é um programa do país que ele é de diferentes ministérios. Então, tem Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vê os pesquisadores. Você tem Ministério das Relações Exteriores, que vê a logística do exterior. Você tem IBAMA e as questões ambientais ali. Porque lá tem um tratado, né, que o Brasil segue, que é o Tratado Antártico. E você tem a questão logística, que passa pelas Forças Armadas, né, que tanto a Marinha, que faz a logística. Então, eu sou militar, então eu fui selecionado como médico da parte logística lá de ficar na estação.
E você tem a Força Aérea também que ajuda nos voos de apoio. Então, são vários ministérios que atuam em conjunto. A parte logística é das Forças Armadas. E aí, por isso que eu fui para lá. E quando a gente vai para lá, é assustador, né, inicialmente. Primeiro que não é a nossa realidade, né? Cheguei a pegar menos 30 graus lá no inverno, né? No inverno, no verão fica sol o dia inteiro, tem o sol da meia-noite. E no inverno é uma penumbra, é noite praticamente todo o tempo. Então, só dessas duas situações... Aí você, com 13 meses, você pegou toda... A gente percebe que este ambiente ICE, ele modifica o funcionamento do nosso corpo. Então, você pode ter alterações da parte de saúde mental e comportamental. Só que, por que eu estou falando isso? Eu convivi com pessoas incríveis, foram 17 militares da parte logística, fora todos os pesquisadores, as cabeças pensantes, pessoas de outros países. Tinha tudo para ser muito difícil e insuportável, mas foi muito bom. Porque o ambiente, o clima de trabalho, todas as estratégias que foram desenvolvidas, que é oferecida desde treinamento antes de ir, capacitação, estratégias adotadas lá, foram fundamentais para que o ambiente, as pessoas modificassem aquelas alterações na nossa fisiologia e ao invés de evoluir para promover doença, que a gente chama de patogênese, o ambiente social foi capaz de modificar isso para um outro caminho, desenvolvendo saúde, que a gente chama salutogênese. O que eu estou querendo dizer? O ambiente social, e aí fazendo um paralelo com as empresas, ele pode... Você estava num local extremo, né? Digamos isolado, assim. sem contato com ninguém, frio, baixas temperaturas, oscilações do funcionamento do corpo, longe de famílias, lembrando que as famílias e os problemas continuaram a existir, né? Mas o apoio, o clima, o contato com as pessoas... ela pode atuar de uma forma tão intensa que pode desenvolver doença. Então, um ambiente de trabalho tóxico, difícil, aumenta a chance de síndrome de burnout, depressão, ansiedade. Um ambiente de trabalho calmo, tranquilo, acolhedor, aumenta a chance das pessoas terem menos doença mental, terem menos problemas cardiovasculares, terem menos pressão alta, terem menos diabetes e serem mais felizes. E aqui eu aprendo a desenvolver estratégias que a gente chama de estratégias de enfrentamento, ou coping. Eu estou num momento difícil, passando por um ambiente estressante, mas eu crio mecanismos de como enfrentar, superar e me tornar mais forte para os próximos desafios. E eu me tornei mais saudável, mais forte mentalmente. E aí esse é o paralelo das empresas. Se eu crio um ambiente de trabalho melhor, eu torno colaboradores mais fortes, pessoas mais felizes e a empresa, consequentemente, vai ter menos problemas judiciais. Mas este não deve ser o foco principal, é a qualidade de vida das pessoas, onde eu passo boa parte do meu tempo. Então eu uso sempre o paralelo da Antártica, que foi um ambiente difícil, mas que eu acho que eu voltei hoje melhor do que quando eu fui. Mas você tem alguma coisa assim que você conseguiu? O que você acha que foi essa diferença nesse ambiente que... O que vocês fizeram? Assim? Na verdade, o paralelo foi fantástico. Gente, no caso dos militares que compõem essa parte logística, que é a manutenção lá da estação, são 4.500 metros quadrados, né? Módulos externos, é uma área muito grande. Mas no meio de um nada, né? No meio do nada. Foram 17 pessoas que foram muito bem selecionadas. É todo um processo seletivo. Mas, além disso, as grandes lideranças ali, que era o chefe, o subchefe, quem estava acima deles, né? Que é a parte da Marinha lá de Brasília, que chama CECIM, são caras muito inteligentes, com experiência dali, e que eram capazes de serem... eles não eram chefes, eles eram líderes, delegavam coisas, davam autonomia, estimulavam as coisas, faziam paradas de trabalho. Vamos parar todo mundo aqui agora, a gente precisa conversar. Eles souberam cadenciar essa... E os Dia dos Pais, vamos fazer um evento do Dia dos Pais. Então a gente recebia uma bandeira, lá a gente tinha uma identidade visual que era um grupo, né, que chama Grupo Base Austral. A bandeira com símbolo de recados das famílias, sem ninguém saber, olha o quanto que nós estamos orgulhosos de vocês aí, aqui está todo mundo bem. Tinha vários momentos de melhorar essa interação. De maneira que é como se aqueles 17 não estivessem completamente isolados, eles ainda estivessem próximos de seus familiares.
Isso a gente pode transportar para as empresas também. É um ambiente de trabalho. Isso é muito bonito de não, ver. É fantástico. Se me permitir, tem 2 pontos, né? Eu já vi pesquisas, porque a gente tem uma rótica que eu acho meio complicada, que falam que hoje as pessoas estão saindo das empresas por causa de chefes que não têm capacidade de gerenciar pessoas. Só que a gente não vê pesquisas que falam, o outro lado, chefes que sabem cuidar de pessoas, né? Porque parece que é feio. E o que você está trazendo é um laboratório vivo, é verdade. Porque é muito extremo, né? Foi o que você falou. Achei interessante que eu guardei isso quando você falou ali o próprio ambiente, o ICE, poderia fisiologicamente causar problema. Ele por ele só, sem você fazer nada. Ele provoca, até a falta de ver sol, só noite... Só para você ter uma ideia, a Antártica, a gente vai transferir para o Programa Antártico Chinês, Programa Antártico Americano. A Antártica é um ambiente ICE. Quais outros ambientes ICE que são muito importantes para esses países? Lá em cima, um ambiente espacial. Como eu vou treinar o ser humano no ambiente ICE do espaço? Qual o local que é o mais próximo? Antártica. Então, eu consigo deixar o cara isolado, simular. Entendi. E tamanho é a complexidade disso e como se pode mexer com o nosso corpo. Então, o programa espacial desses países utilizam as pesquisas na Antártica para saber como o ser humano se comporta. O que quer dizer o ICE mesmo? Isolado, confinado e extremo. E aí dá o nome ICE. Sabe o que é interessante? Acho que é um convite até, acho que empresas olharem, às vezes você vê as empresas querendo reduzir, botar todo mundo numa salinha, e eles estão criando um ambiente ICE, sim, né? De certa forma. Então, na verdade, eles vão precisar de liderança mais forte. E aí né? que é engraçado, se a gente pensar um ambiente fazendo uma analogia, lógico, sim, né? Mas eu acho que sempre dá para fazer analogia com a empresa. Se a gente pegar um ambiente ICE, nós temos 3 fatores difíceis. Você vai ver que é a mesma coisa das empresas. 3 grandes dificuldades de adaptação. O primeiro é a adaptação ao ambiente. Vamos supor que eu sou um trabalhador da área de petróleo, que é um ambiente ICE. Estou lá, 40 minutos de helicóptero no alto mar. É tudo novo. O ambiente, para mim, é difícil de eu adaptar no começo, nos primeiros 6 meses. Eu não sei direito andar aqui, tocou um alarme, eu tenho que fazer o quê? Uma série de coisas de interação com um equipamento moderno, né? Eu posso ser surpreendido pela automação. Então, o ambiente. Eu posso ter também a situação relacionada à profissão em si. Eu estou com cargo de gestão, agora eu fui promovido ao chefe, vou gerenciar 50 pessoas, mas eu só gerenciava 2, como é que eu vou gerenciar 50? E os 2 que eu gerenciava eram os meus amigos, agora são 50 que não são meus amigos, então é mais difícil. E depois tem o interpessoal, que é a relação. Com o tempo, esses 2 primeiros, eu me adapto. O que se torna mais difícil no longo prazo são os relacionamentos interpessoais. E é por isso que eu tenho que treinar e estimular as pessoas. E aí, eu acho que é interessante que a gente pode falar que existem capacitações que são feitas no mundo e que eu aprendi muito na Antártica, que podem entrar dentro das medidas administrativas ou organizacionais de controle dos riscos psicossociais. Porque eu posso oferecer para o grande gestor, desde o CEO de uma empresa famosa, ou empresas que não usam a nomenclatura CEO, é o chefe ou é o presidente. O dono, né? O dono, tudo comigo, eu resolvo. Ou até quem está na linha de frente, todo mundo, né? Aí eu, dessa minha experiência da Antártica e de outras atividades profissionais, idealizei, sabe, André, 2 capacitações, assim. Uma que eu acho que é voltada para o público geral, que pode ser adaptada, pode ser usada pelas empresas, porque alguns desses itens, eles são usados para o dia a dia, para a vida das pessoas. As capacitações, a primeira chama Farol Sentinelas da Vida, e a outra, que é para um público mais especializado, que é o Mental Basic Life Support, que é um atendimento mais específico de saúde mental, voltado mais para médicos, psicólogos, profissionais que trabalham na rede que os profissionais também RAPS, precisam estar preparados. Da rede de atenção psicossocial, nas empresas, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho. Mas existe uma outra capacitação, que é o Farol Sentinelas da Vida, que é para qualquer pessoa. Que legal. E aí você pode ser utilizado
como uma medida administrativa de gerenciamento do risco. E o farol as pessoas conseguem buscar ou só a empresa que contrata? Como é que a gente chega no farol? Essa capacitação ela pode ser feita presencialmente junto às empresas, então a equipe vai lá para fazer o treinamento, ou através da modalidade online das plataformas que se tem de cursos, né? Só para fazer uma revisão, o farol ela é baseada no modelo de treinamento chamado Gatekeeper Training, que é um modelo que tem fora do país de gerenciamento e prevenção do suicídio. Uhum. Eu identifico precoce quem está sofrendo, eu gerencio isso e encaminho para o tratamento antes que algo ruim aconteça. Imagine um acidente de uma empresa, eu estou vendo que uma máquina está com barulho. Eu estou vendo, todo dia eu passo ali, o barulho está diferente, eu deixo, aí explode aquilo tudo ali. Se eu já, no primeiro barulho, eu conseguir identificar e gerenciar aquilo, não ia ter explosão. A explosão é alguém que quer dar fim à própria vida, é o desfecho ruim. Então, o farol ele tem essa metodologia que esse gatekeeper vem de fora do país, e eu fiz isso quando eu fui para a Antártida. Eu fiz o Zero Aliança do Suicídio, é um gatekeeper de lá. E aí eu adaptei isso para a realidade do nosso país através de um mnemônico, que é o farol, onde a letra F, como é para todo mundo, por exemplo, professor pode fazer, colega de trabalho, familiar. A gente fala muito de empresas, mas líderes comunitários e religiosos, a gente vê muito lideranças religiosas adoecendo, até tendo eu trato muito de suicídio e tal. Eu trato muito a liderança hoje, não, você falou bem, a gente fala de empresa, mas todo mundo é líder de si mesmo, né? Até isso é uma política da própria empresa, estimular a espiritualidade, é uma medida de controle também, independente de qual for. Eu tenho trazido um pouco essa visão, eu gosto bastante de cada vez mais, estou até montando também uma palestra sobre espiritualidade e dentro do ambiente de performance, vamos dizer. Protege e aumenta a performance. Profissionais de RH, CIPA, forças auxiliares e militares, né? Mas enfim. Aí a letra F, como é para todo mundo, significa focar. Eu vou dar um basicão para todo mundo ter o mesmo conhecimento. A partir daí eu vou para a letra A, onde eu faço um acolhimento das pessoas. Aí a gente vai ensinar 7 formas de acolher, que a gente chama de 7 steps, e a escuta empática ativa. Aí um parênteses aqui. A escuta empática ativa é uma estratégia de suporte emocional, de como conversar. A gente chama disso. É uma soft skill. Isso eu levo para minha vida. Isso o gestor vai saber como abordar alguém, como chamar a atenção a alguém com elegância, como cobrar sem perceber que está cobrando. E sem precisar ficar provando que ele é o chefe, ele é duro, né? Ele vai usar... As pessoas acabam usando a inteligência para influenciar o outro de forma a estimular a saúde e não a doença. Depois a gente vai reconhecer sinais e sintomas de gravidade, na letra R, que a gente chama de red flags. Porque existem sinais e sintomas verbais. Alguém vai chegar, André, eu não aguento mais trabalhar nessa empresa. Tô com vontade de sumir daqui. Minha vida está um caos. Isso é um red flag verbal. Isso é um red flag Mas verbal. tem o não verbal, que eu vou ensinar outras coisas comportamentais ali que podem ser vistas, né? Depois a gente vai para o conectar, que é o O do farol, é a segunda letrinha, né? E aqui existe não sei se você já viu, André, no meio corporativo, nos Estados Unidos tem muito treinamento disso. Vai usar a técnica da comunicação não violenta. Sim. Inclusive eu já entrevistei de Marshall Rosenberg. Então, isso. A comunicação não violenta melhora... Por exemplo, melhora o meu relacionamento em casa, com os meus filhos, no casamento. Então, leva para a vida também. Né? Até te apresentar depois, um grande amigo, ficou um amigo, Jefferson Capelari, que ele é um dos... eu quero entrar em contato. Ele foi aluno do Rosenberg. Então, pô, isso aí é fantástico. E ele está aqui, está pertinho da gente. Ele era do Sul, mas está agora aqui no Rio de Janeiro. E o último, que é a letra L, falou que é o link que eu vou encaminhar para o tratamento. Então, desde modalidades, tratamento ambulatorial, online... presencial, casos que precisam ser internados, tipos de internação, que é voluntária e involuntária, ou a determinada pelo juiz, que é compulsória. E dentro do link tem uma outra estratégiazinha que é ensinada, e isso pouquíssimas empresas fazem. Aí eu vou repetir, pouquíssimas. Que chama estratégia de pós-venção. O que é isso? Se alguém na tua empresa acaba, infelizmente, morrendo pelo suicídio, o que a empresa faz?
Ou seja, quais a atuação que eu tenho que ter com os sobreviventes que conviviam com aquela pessoa. Eu tenho que ter estratégias ali que chama estratégia de pós-venção. O farol também são coisas que a gente leva para Eu não achei até que você fosse até tão no extremo, porque eu ia dizer que o que não tem, mais simples ainda, é alguém saiu por burnout. Sim. E ele é tratado. E quando ele volta para o mesmo lugar? Não tem esse cuidado, né? Eu não sei como é que está o nosso tempo, mas tem... Infelizmente, a gente vai ter que... Mas acho que ficou super legal. A gente vai deixar aí todas as informações do Farol, seu Instagram. Isso, doutor... underline Caio.Barros. Caio.Barros, o pessoal seguir, eu vou colocar lá também. Lá, mas eu acho que a gente vai ter que fazer outra, Caio, porque falta muito assunto. Vamos deixar um spoiler para o pessoal ficar com curiosidade, né? Depois eu acho que a gente podia discutir sobre síndrome de burnout e workaholic. Eu acho que sim, porque eu acho que a gente pode entrar dentro da... porque a gente só fala de burnout e o burnout. Isso que você me comentou, eu estou super curioso, mas que alguém sabe o que é burnout? A gente vai ter que deixar o pessoal com a curiosidade e até para poder assimilar tudo que a gente falou, porque para mim a tua experiência na Antártida que te moveu para criar isso tudo, né, o Farol, o MBLS, é fantástico. Se alguém ainda duvida que uma gestão onde você trate as pessoas da forma correta e a saúde mental da forma correta dá resultado, você já provou que dá, né? A gente acaba sendo mais feliz e vivendo melhor. Né? Acho que importa. Vamos embora então? A gente já deixa marcar no segundo aí. Vamos, e aí eu vou pedir aí vocês, se vocês gostaram, comenta aí, já falo parte 2, a gente faz também. O Dr. Caio também vai ter o podcast dele, vai estar fazendo... planejando coisas aí, propondo. Isso, muita coisa vendo. Pessoas, isso que é importante. Queria te agradecer realmente, espero que a gente tenha conseguido tocar pessoas, empresas, gestores, fazer eles entenderem que tudo é uma coisa só, né? Não tem separação. E foi um prazer estar aqui conversando com você. Novamente eu agradeço, assim, eu acompanho aí seu podcast, eu acho fantástico, eu aprendo muita coisa. Opa! E fico com vontade de até, quero estudar mais isso, nunca tinha visto, então eu agradeço, vou estar sempre à disposição. Não, já vamos falar. Obrigado aí, valeu, curte, comenta, compartilha, manda para aquele chefe que você está achando que ele está precisando ouvir um pouquinho disso, essa é a hora, manda sem querer, diz que errou, mandou errado e tal, mas não deixa de mandar não aí. E de novo, a gente agradece aí e até a próxima.